O rei Salomão foi o terceiro monarca de Israel e o filho do rei Davi e Batseba. Ele ascendeu ao trono por volta dos 20 anos de idade, tinha grande promessa e recebeu grandes oportunidades. Ascensão ao trono. Salomão, o segundo filho de Davi e Batseba, nasceu após a morte do primeiro filho do casal, resultado do pecado de adultério de Davi com Batseba. A narrativa começa com as intrigas e desafios enfrentados por Davi em seu leito de morte. No leito de morte, Davi declara Salomão como seu sucessor ao trono, apesar dos desafios enfrentados pelo irmão mais velho, Adonias, que tentou se autoproclamar rei. Natã, o profeta, e Batseba, sua mãe, agem rapidamente para garantir a coroação de Salomão como rei, organizando uma assembleia para proclamar Salomão como herdeiro legítimo. Então, Salomão é coroado em uma cerimônia legítima. 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4, conta que, quando chegou a hora de Davi morrer, ele deu uma instrução a Salomão, abre aspas, "Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra", disse ele. "Então, seja forte, comporte-se como homem e observe o que o Senhor, o seu Deus, requer. Ande em obediência a ele e guarde os seus decretos e mandamentos, as suas leis e normas, conforme está descrito na lei de Moisés. Faça isso para que prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for, e para que o Senhor cumpra a sua promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de seu caminho e andarem fielmente diante de mim com todo o seu coração e com toda a sua alma, você nunca deixará de ter um sucessor no trono de Israel." Seu pai lhe deu um discurso de despedida, essencialmente dizendo para viver para o Senhor, um conselho sábio para o jovem. O momento da sabedoria. Salomão parece ter seguido esse conselho. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. E Salomão amava o Senhor. Ele caminhava nos estatutos de seu pai Davi, apenas sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. O coração de Salomão estava fixado no Senhor nesse ponto de sua vida. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão, em 1 Reis 3:5. E em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão, de noite em um sonho, e disse-lhe Deus, "Pede o que quiseres que te dê." Deus frequentemente se comunicava com os israelitas por meio de sonhos no Antigo Testamento. Agora, considere tudo o que Salomão poderia ter pedido, riquezas, poder, vida eterna. Mas observe o que ele disse. Ele pediu a Deus por sabedoria e um coração compreensivo, como conta 1 Reis 3:9. "A teu servo, pois, dá um coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo?" Deus ficou encantado com a resposta de Salomão. Como resposta à oração, Salomão se tornou o homem mais sábio que já viveu. 1 Reis, capítulo 3, versículos de 10 a 14. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, "Portanto pediste esta coisa, e não pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e compreensivo, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti, teu igual não se levantará. E também, até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias." A prova da sabedoria. Duas mulheres vêm a Salomão, ambas reivindicando ser mãe de um bebê recém-nascido. Ambas as mulheres viviam na mesma casa e deram à luz poucos dias de diferença. No entanto, uma das crianças morre durante a noite. A mãe que perdeu o filho troca secretamente seu filho morto pelo bebê da outra mulher, enquanto ela dormia. Quando a outra mulher acorda, percebe a troca e inicia um confronto. Incapazes de resolver a disputa, elas trazem o caso ao rei Salomão, pedindo a sua intervenção. Salomão, buscando descobrir quem é a verdadeira mãe, propõe cortar a criança ao meio, dividindo-a entre as duas mulheres. A verdadeira mãe, movida pelo amor materno genuíno, implora para que a criança não seja ferida e concorda em abrir mão de sua reivindicação
sugerindo que o bebê seja dado a outra mulher. A reação da verdadeira mãe revela seu instinto maternal e amor genuíno pela criança. Salomão então decide entregar a criança a essa mulher, reconhecendo-a como a mãe legítima. A notícia do julgamento sábio se espalha, reforçando a reputação de Salomão como um rei de sabedoria divina. Esse episódio destaca a profunda sabedoria de Salomão ao compreender a verdadeira natureza humana e revela suas habilidades de julgar com discernimento em situações complexas. Essa história torna-se um exemplo clássico de sua sabedoria registrada nas Escrituras. A construção do primeiro templo. Salomão foi o rei que construiu o primeiro templo em Jerusalém, conhecido como Templo de Salomão. Esse evento é significativo na história bíblica e ocorreu por volta de aproximadamente 966 a.C. e foi concluída 7 anos depois, por volta de 959 a.C. O templo foi construído como um local central de adoração para os israelitas e para abrigar a Arca da Aliança. O relato da construção do Templo de Salomão é encontrado principalmente nos livros bíblicos de 1 Reis, capítulos de 5 a 7, e 2 Crônicas, capítulos de 2 a 4. Salomão empreendeu esse projeto monumental usando não apenas habilidades arquitetônicas, mas mobilizando uma grande quantidade de recursos, incluindo trabalhadores, pedras e madeira de cedro do Líbano. O Templo de Salomão tornou-se um símbolo duradouro da presença divina entre o povo de Israel. No entanto, o templo foi destruído mais tarde, em 586 a.C., pelos babilônios durante o cerco de Jerusalém. 1 Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 53, conta que, no momento solene da dedicação do Templo de Jerusalém, o rei Salomão assume uma postura de liderança diante o altar do Senhor. Estendendo suas mãos para os céus, expressa louvor ao Deus de Israel, reconhecendo sua singularidade e fidelidade. Durante essa cerimônia, Salomão relembra as promessas feitas a seu pai Davi, especialmente a garantia de um sucessor no trono, desde que permaneçam fiéis aos caminhos do Senhor. Ao contemplar a grandiosidade da casa de Deus, Salomão entende que Deus não está contido em construções terrenas, mas reside nos céus. Em sua oração ele busca o perdão divino, clamando por atenção contínua às súplicas do povo. O rei solicita a Deus que julgue com justiça, distinguindo entre o justo e o injusto, e pede orientação divina em diversas situações, incluindo períodos de adversidade como fome, peste e guerra. Reconhecendo a propensão humana ao pecado, Salomão roga por perdão e restauração quando o povo se arrepender. Ele destaca a universalidade da casa de Deus, convidando estrangeiros a buscar o Senhor. Ao encerrar sua oração, Salomão enfatiza a importância de os olhos de Deus permanecerem abertos à súplica de seu servo e do povo de Israel, buscando misericórdia, compaixão e orientação divina em todos os aspectos da vida. Este momento é marcado por um profundo anseio por uma conexão contínua com Deus, que fez promessas e oferece perdão e renovação àqueles que o buscam sinceramente. O pecado. O pecado de Salomão, apesar de seu início promissor, torna-se uma parte significativa de sua história posterior. Um dos principais deslizes foi sua multiplicidade de esposas estrangeiras. A Bíblia, em 1 Reis, capítulo 11, destaca que Salomão amou muitas mulheres de nações pagãs, incluindo moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Esses casamentos não eram apenas alianças políticas, muitas vezes resultavam em compromisso com as práticas religiosas dessas nações. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais perfeito para o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O problema principal era que essas mulheres influenciaram Salomão a adotar adoração a outros deuses. Ele permitiu que altares fossem construídos para divindades pagãs, incluindo Quemos, o deus dos Moabitas, e Moleque, o deus dos Amonitas. Salomão, inicialmente escolhido por Deus por sua sabedoria, se afastou dos mandamentos divinos e, em vez disso, seguiu caminhos que levaram à idolatria.
Esse desvio levou à desaprovação de Deus. Em 1 Reis, capítulo 11, de 11 a 13, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que ouvi isto em ti, que não guardastes o meu convênio e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei a ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por causa de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, que escolhi. Deus expressa sua ira, anunciando que retiraria o reino de Salomão. No entanto, por causa da promessa feita a Davi, Deus não retiraria o reino durante a vida de Salomão, mas sim da mão de seu filho. Portanto, apesar dos inegáveis feitos de Salomão, como a construção do templo, sua sabedoria e seu governo próspero, seus pecados de idolatria e infidelidade espiritual deixaram uma marca duradoura em sua história. Deus então começou a levantar adversários contra Salomão. 1 Reis, capítulo 11, de 23 a 26, conta: incluindo Hadade, o Edomita, e Rezin, o rei de Arã. Além disso, Jeroboão, um oficial de Salomão, rebelou-se contra o rei. Estes eventos indicaram desaprovação divina e anunciaram a futura divisão do reino de Israel. 1 Reis, capítulo 11, versículos 42 e 43. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. A divisão dos reinos. Após a morte do sábio rei Salomão por volta de 1931 a.C., Israel enfrentou uma divisão marcante conforme registrado na Bíblia. Durante o reinado de Salomão, a imposição de uma carga de trabalho pesada para sustentar projetos monumentais, como a construção do templo em Jerusalém, gerou insatisfação entre as tribos do norte e do sul. A divisão resultou em 2 reinos distintos. Do norte, o reino de Israel, com suas capitais, Shechem, Tirza e finalmente Samaria, enfrentou uma série de reis, muitos dos quais desviaram-se para a idolatria e se afastaram de Deus. Esse reino encontrou seu destino final quando foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., levando à dispersão das 10 tribos do norte. Por outro lado, o reino de Judá, localizado no sul, com Jerusalém como capital, teve uma linhagem de governantes que variava entre reis piedosos e maus. Este reino durou mais tempo do que Israel, mas em torno de 586 a.C., os babilônios conquistaram Judá, resultando na destruição do Templo de Salomão e no exílio babilônico. Essa divisão teve implicações duradouras, sendo mencionada em 1 Reis e 2 Crônicas da Bíblia. As 10 tribos do norte perdidas durante o domínio assírio tornaram-se conhecidas como as 10 tribos perdidas. O reino de Judá, por sua vez, eventualmente retornou do exílio babilônico e reconstruiu o templo sob a liderança de Esdras e Neemias. Essa divisão é um evento significativo na narrativa bíblica e teve impactos duradouros na identidade e história do povo de Israel. O legado. Salomão é tradicionalmente creditado com a autoria de 3 livros na Bíblia: Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Cada um desses livros tem uma abordagem única e oferece insights sobre diferentes aspectos da vida, sabedoria e relacionamento com Deus. Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. Este livro é uma coleção de poemas que muitas vezes é interpretada como uma expressão poética do amor romântico entre um homem e uma mulher. Alguns leem esses poemas de forma simbólica, entendendo-os como uma representação do relacionamento entre Deus e seu povo. Provérbios. Esse livro é uma coleção de ensinamentos e conselhos práticos sobre vários aspectos da vida, incluindo moral, ética, sabedoria e conduta pessoal e social. Os provérbios são conhecidos por suas declarações concisas e práticas sobre como viver uma vida justa e sábia. Eclesiastes. Este livro é uma reflexão profunda sobre o significado da vida, suas incertezas e suas complexidades da existência humana. Salomão examina várias filosofias de vida e conclui que a verdadeira sabedoria vem de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos.
Esses livros atribuídos a Salomão oferecem uma perspectiva única sobre questões como amor, sabedoria, moralidade e o propósito da vida, proporcionando aos leitores uma rica fonte de reflexão e ensinamentos. Espero que tenham apreciado explorar essas fascinantes passagens bíblicas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal para não perder as próximas atualizações e compartilhar com seus amigos que também podem se interessar por essas histórias incríveis. Além disso, adoraria ouvir suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Vamos construir uma comunidade incrível. Até o próximo vídeo e que a paz de Deus esteja com vocês.